A genial Hannah Arendt, essa filósofa alemã que foi para os Estados Unidos, escreveu no livro Eichmann em Jerusalém essa expressão: o mal não é extraordinário, o mal não está inteiramente fora das pessoas, o mal não é um monstro, o mal não tem os olhos verdes com que Shakespeare definiu o demônio do ciúme. O mal é banal, o mal é comum, o mal é presente, o mal está em muitos lugares, o mal está mais disseminado, porque Eichmann, diz ela, não era um homem particularmente ruim, era um bom pai de família, como vários assassinos. Não era um homem que andava esfregando as mãos como um Nosferatu, que andava pelas sombras. Era um trabalhador que mandava fazer isso. Vá lá, mate 1 milhão, ele matava. Era trabalhador, ordenado, sistemático, pontual, como as pessoas responsáveis e os grandes genocidas também. Ele era absolutamente ordenado. E ela ficou horrorizada em descobrir não o Moloch da Bíblia, o demônio monstruoso que comia crianças, não um ser, um Aníbal, o ser do mal na literatura fílmica, mas um homem comum, cotidiano, com pai, mãe e formação religiosa, frequentador de igreja e muito tranquilo, que não tinha nenhum ódio específico, só cumpria ordens. O argumento que ele utilizou tantas vezes. E ao ser condenado à morte, disse até o fim, não nego nada disso, apenas eu cumpria ordens. Então ela toca nessa banalidade do mal. Hannah Arendt nos faz pensar numa questão muito curiosa, que na mitologia, tanto na Odisseia como na mitologia da ninfa Calipso, uma das entidades, uma das Nereidas, que habitava uma ilha que hoje se identifica grosso modo como uma das ilhas do arquipélago de Malta, Calipso recebeu um náufrago famoso, Ulisses, Odisseus em grego, e Calipso se apaixonou por Odisseus, que leva 10 anos para voltar para sua esposa, e Calipso oferece a ele uma ilha perfeita, onde a temperatura oscila entre 22 e 24 graus, onde a comida existe pronta sobre a mesa todos os dias e perfeita, onde não há doença, envelhecimento ou morte, onde graças à inocência e à candura de Calipso e das outras ninfas, os homens têm mulheres perfeitas, absolutamente inexistentes, atenciosas e sem celulite, o resto da eternidade. E as mulheres têm homens perfeitos, sem mau humor, sem barriga, sem careca, sem nada, por toda a eternidade, sem precisar ver TV, sem apagar e sem usar oxítodos como bem-e, já como sinal claro do fim da relação. Ou seja, a ilha é de uma perfeição absoluta. Eis que Ulisses fica na ilha vários anos. É o lugar paradisíaco. E Ulisses tem um momento que ele diz para Calipso que não dá. Ele não aguenta mais. Essa de Queiroz faz um lindo conto sobre isso chamado Perfeição. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais tanta perfeição. Ele não aguenta uma vida em que todo dia tudo é perfeito. E cada dia o pão é mais crocante, quentinho e a manteiga é melhor. Em que cada vez as noites são mais agradáveis e o perfume das flores inunda o ar. Ele está enlouquecendo diante dessa ausência de ódio da ilha. Não há um assassinato e não há uma violência. Não há para que lutar e ninguém nunca envelhece. Não há para que fazer nada, porque tudo é sempre perfeito. E eis que ele diz para Calipso, eu vou lhe abandonar basicamente, porque eu não tenho nada para reclamar de você. Eu não tenho nada contra você, eu vou ter que ir embora. Eu tenho que ir para minha Penélope, que eu deixei há 20 anos, já deve estar sob a ação de Newton, mais decididamente do que eu deixei, e eu próprio com esse ato aqui. É interessante que e Ulisses vai embora, como abandonou todas as mulheres que encontrou. Mas Ulisses, no episódio da ninfa Calipso, traz uma coisa interessante. Para aqueles que estudaram grego, ou seja, que têm uma idade considerável, foram colegas de infância da Hebe, vão lembrar que a palavra Calipso quer dizer em grego ocultar, Caliptos, ocultar. A ilha de Calipso é a ilha oculta. E eu oponho, para finalizar essa reflexão breve, que na tradição cristã que nos forma, o que encerra o grande legado literário do Ocidente é o Apocalipse, é a revelação do que está oculto. Apocalipse é trazer à tona o que está oculto. Em inglês se chama Book of Revelation, e em grego, Apocalipse, para nós, Apocalipse. Calipso é a felicidade que oculta o ser humano da sua natureza. Apocalipse é o que revela, ao soltar sobre os seres humanos, a metáfora do que eles são: a fome, a peste, a violência, a morte. Cada selo que o cordeiro abre
fazendo cair um terço das estrelas do céu, fazendo o mar ferver e outras coisas, fazendo o mundo ficar totalmente invertido. Como diz no Apocalipse, haverá um dia que o Brasil vai emprestar dinheiro ao FMI, o mundo totalmente de ponta cabeça. É este mundo que revela aos seres humanos, no instante final, escatológico, na tradição da teologia, revela a sua verdadeira natureza, que é a natureza violenta, e a natureza de todos contra todos. E é por isso que é também no discurso religioso que existe a possibilidade de redenção, porque o homem é insuficiente para essa redenção. Somos incapazes da manutenção desta paz. Calipso, a felicidade, se opõe a apocalipse, ou seja, a revelação desta natureza. E nas duas palavras estão contidas o que nós desejamos e devemos desejar permanentemente: a paz, a concórdia, a total tolerância com os outros, as capacidades que eu tenho que ter de engolir a diferença, de olhar para outro que é mais velho, mais gordo, mais pobre, mais inteligente, mais burro, mais rico, o que for, e pensar, ele é apenas diferente, não é melhor ou pior. Esta é uma meta, esta é a meta das metas. Mas não obstante, a realidade são os 4 cavaleiros do Apocalipse, as nightmares, ou seja, as éguas noturnas, aquelas que habitam os pesadelos, aqueles cavalos de Diomedes na mitologia, aqueles que comem carne humana, aqueles que estão sobre nós, que se é verdade que a nossa capacidade de amar é quase sempre uma reação permanente na história do Brasil, de perdoar, de votar no político que foi caçado por corrupção, por capacidade de perdoar ou por falta de consciência política, ou as duas coisas. A nossa capacidade de não odiar por muito tempo, tirando talvez um país vizinho, não odiar permanentemente nenhuma outra entidade, de não termos esse discurso em que a identidade inteira é baseada no ódio, como nos parece ser de algumas pessoas, de algumas regiões do globo, cuja única identidade parece vir do ódio. Se é imensa a nossa capacidade de superar algumas coisas, se não vivemos um horror tão generalizado como a Segunda Guerra, é verdade também que isso dialoga permanentemente com a revelação, com o Apocalipse, que a sociedade brasileira, como todas as sociedades, tem um potencial imenso para o ódio. Geralmente, para encerrar, isso é dito, que a nossa capacidade para o ódio nós temos que nos conformar. O que eu digo é exatamente o contrário, tendo percepção que sempre eu terei a luz e a sombra, o cinza junto ao preto e branco, e a realidade do ódio convivendo com o profundo amor, que a cada gesto generoso que me fazem eu sei que vem uma grande cobrança. Se a pessoa que levanta no meio da noite me traz um remédio, vai à farmácia e compra do seu dinheiro o remédio, o mínimo que ela vai esperar é que eu faça o mesmo por ela logo em seguida, ou ela vai me jogar na cara permanentemente isso, que atrás de cada gesto de afeto existe também um gesto de cobrança. Eu vou entender que a nossa natureza convive com essa realidade e que ser humano é tentar, como dizia Nietzsche, uma corda, um funâmbulo, um equilibrista entre o Übermensch, o super-homem, ou o além do homem, e o nada, que se encontra abaixo. Reconhecer o ser humano como puro ódio é construir uma utopia tão negativa e tão falsa como reconhecer o ser humano como um ser profundamente amoroso, incapaz, e só alguns monstros, por tara genética, é que seriam capazes dessa dor. Todos somos capazes de grandes gestos de ódio. E como diz a célebre afirmativa de Sartre, se o inferno são os outros, ela tapa uma coisa que eu acho muito interessante pensar, que Sartre nunca disse, mas que eu acrescento. O inferno são os outros, porque também o paraíso está nos outros.